Os colegas e colegas de banco, podemos reiniciar. Doutora Vitória, podemos começar? Sim, Excelência. Boa tarde. Muito bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la, tá certo? Agora quem começa é o meu grupo, grupo 2, Direito Penal e Processo Penal. Eu vou levantar três questões, uma mais teórica, duas um pouquinho mais práticas. Peço que a senhora responda, se pode ser bem objetiva, tá? Para nós ganharmos tempo aqui. Qual a diferença? O que é a concepção psicológica da culpabilidade ou a teoria psicológica da culpabilidade? Excelência, a concepção de culpabilidade foi evoluindo ao longo dos anos, juntamente com a ideia analítica do delito. Inicialmente, nós tínhamos, sim, uma concepção psicológica da culpabilidade, que envolvia apenas um vínculo psicológico entre o agente e o cometimento daquele crime. Então, havia ali na culpabilidade apenas elementos psicológicos, como, por exemplo, o dolo, e a imputabilidade não estava dentro dessa concepção, porque ficaria num sistema... Estou satisfeito. Psicológico normativo. Sim, Excelência. Já no sistema psicológico, na ideia psicológica normativa, vinculado ao sistema neoclássico de delito, em que nós tínhamos, sim, ainda um vínculo psicológico, representado pelo dolo também ali, mas, no entanto, foi adicionado uma ideia normativa que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, que só poderia ter a culpabilidade quando ali estivesse o agente numa situação normal. Ok. Não se poderia... Normativa pura. Já na teoria, na concepção normativa pura, houve uma exclusão total da concepção psicológica, dos elementos psicológicos. Isso porque, já no sistema finalista, o dolo ele foi deslocado da culpabilidade para a tipicidade, então, estando ali em outro substrato do delito. Assim sendo, nessa concepção normativa pura, nós tínhamos apenas a ideia de potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, apenas ideias normativas. Funcionalista. Também, Excelência, quanto ao funcionalismo, há alguns funcionalismos, na verdade, não é uma ideia única, né? O funcionalismo ele se caracteriza principalmente por uma evolução a partir do finalismo, uma repressão, uma aversão às ideias finalistas. No entanto, nós temos alguns funcionalismos. No funcionalismo de Roxin, por exemplo, a concepção de culpabilidade envolvia a ideia, na verdade, uma ideia de reprovabilidade da conduta. Era uma ideia mais ampla, em que deveria ser analisado tanto os elementos da culpabilidade trazidos pelo finalismo, como também a ideia de necessidade da pena, daquela pena necessitar ser, de fato, aplicada. Ok, estou satisfeito. Segunda questão. Uma cirurgia conjunta, na qual, ou seja, participa o cirurgião, a enfermeira, o anestesista, enfim, toda uma equipe fazendo uma cirurgia. Essa cirurgia foi feita sem condições de segurança. Digamos que o cirurgião-chefe, ele não lavou as mãos antes de começar, ou não foi com a luva, enfim. Tá certo? Todos os responsáveis, todos os participantes dessa cirurgia são responsáveis conjuntamente por esse risco juridicamente desaprovado? Excelência, no caso citado, teria ali a ideia do princípio da confiança seria incidente nessa situação, em que há a ideia que, de fato, inicialmente, há, numa situação dessa complexa, em que cada um responde pelo aquele risco desaprovado que criou e, na nossa convivência em sociedade moderna, como é o caso de uma cirurgia, em que há uma relação complexa entre os envolvidos, há uma confiança de que os demais irão, sim, comportar de acordo com o que lhe é esperado, como no caso de um cirurgião é esperado por parte da enfermeira, é esperado por parte do anestesista que aquele cirurgião lave as mãos. Então, eles não têm necessariamente uma responsabilidade por aquela violação que ele trouxe. Então, o princípio da confiança, nesse sentido, funciona como uma exclusão do nexo aí, eles não seriam responsabilizados. Se esse risco juridicamente desaprovado fosse praticado agora não pelo cirurgião-chefe, mas pela enfermeira,
Isso muda alguma coisa da sua resposta? Sim, Excelência, porque, de fato, a doutrina traz que, no caso do princípio da confiança, isso não pode ser aplicado em duas situações. Em uma situação em que haja uma percepção concreta por parte da outra pessoa que aquela pessoa não pode ser confiada. Então, se ele apresenta ali algum comportamento que já é desviante, que já demonstra que ele não pode ser confiável para aquela atitude, ou também quando aquela outra pessoa ela tem um dever de supervisão. Então, havendo aí um dever de supervisão, não pode também ser aplicado o princípio da confiança como uma exclusão da imputabilidade. Ok, estou satisfeito. Mais uma só para nós encerrarmos. A senhora acha que pode haver legítima defesa de uma agressão por omissão? Vou pegar um exemplo para a senhora aqui. Um empregado que, numa região rural distante, que não recebe o salário, mora numa região distante, tem uma família, mas o empregador para de pagá-lo, e ele vai entrando na miséria, e por estar na miséria, por essa omissão de pagamento do empregador, ele vai lá e subtrai um dinheiro do empregador. A senhora acha que isso é uma situação de legítima defesa? Ou a gente está falando de estado de necessidade? Ou quem sabe de inexigibilidade de outra conduta? Ou quem sabe até de nada? Ou seja, é um crime. Excelência, a legítima defesa é uma hipótese em que há a exclusão da ilicitude, em que há a exigência de que haja ali uma agressão ilícita por parte da pessoa que vai sofrer a legítima defesa e que sejam ali usados os meios necessários e disponíveis para a situação. É necessário que essa agressão ao bem jurídico seja uma agressão iminente e violenta o suficiente para, de fato, incidir essa cláusula excludente de ilicitude e que a pessoa também tenha ciência que ela está em legítima defesa. No caso narrado, acredito que não se configura uma legítima defesa, não seria possível essa legítima defesa em razão da omissão. Poderia, sim, haver uma outra justificativa. Perdão, poderia repetir? Foi uma situação em que houve uma agressão para o pagamento? Seria o não pagamento do salário, levando o empregado à miséria. Seria uma agressão injusta e atual, de modo que o empregado pudesse se defender subtraindo alguma coisa desse empregador, já que ele está na miséria, está sendo agredido na medida em que não recebe aquilo que tem direito por omissão do empregador? Não, Excelência, não haveria a configuração da legítima defesa, pelas razões que eu expus, não haveria aí uma agressão ilícita que configure essa legítima defesa, a não ser, de fato, no caso em que haja uma agressão verdadeiramente dita e no momento ali do calor da agressão, hoje o empregado ele revide. No entanto, em razão da omissão dos pagamentos, não. A questão do estado de necessidade, como uma excludente também da ilicitude, acredito também que teria que realizar o caso concreto para ver se poderia justificar, de fato, essa subtração, já que seria aí dois bens jurídicos igualmente relevantes que estariam... A necessidade desculpante? Não, Excelência, seria um estado de necessidade justificante, porque o nosso sistema ele não aceita o estado de necessidade desculpante em regra. Não há exclusão da culpabilidade apenas no Código Penal Militar. Nós adotamos em regra no Código Penal a teoria unitária do estado de necessidade. Ok, obrigado, estou satisfeito. Vou passar a palavra para o meu colega, doutor Marcelo. Obrigada, Excelência. Vitória, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Tudo bem, né? Tudo bem, Excelência. Vitória, vamos tratar um pouquinho de processo penal para finalizar a arguição do grupo 2. Nós vamos falar de provas, teoria da prova, de provas em espécie. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: todos os chamados meios enganosos constituem violação à garantia contra a autoincriminação?
Excelência, os meios enganosos de produção de prova podem ser aqueles em que, de fato, há uma produção probatória sem que o indivíduo que está sofrendo essa produção ele tenha a percepção de que isso está, de fato, ocorrendo. Nesse sentido, não são todos os meios enganosos que são uma forma legítima de produção da prova por violação à autoincriminação. De fato, a violação à autoincriminação ela não pode ser lida como um total álibi para que a pessoa não coopere com a investigação. Como, por exemplo, no caso em que haja ali apropriação de um DNA, em que a pessoa tomou um copo de água e descartou isso, de fato seria uma situação enganosa, porque ela não teria ciência e não haveria que se falar em ilegitimidade disso. Fora aí das provas periciais, né, que já entraria nesse tema que a senhora tratou aí, eu queria que a senhora me desse outros exemplos, então, de meios enganosos e me dissesse, aproveitando o ensejo, quais são os requisitos essenciais para que uma prova produzida por meio enganoso seja considerada legítima. Sim, Excelência. Posso citar também como exemplo do meio que poderia ser colocado como enganoso e que seria legítimo a própria interceptação ambiental, captação ambiental, na verdade, de sinais ópticos, de imagens, em que foi, inclusive, houve uma regulação, agora nós temos essa regulamentação na lei de interceptação telefônica, que, de fato, autoriza que seja ali implantado um sistema à revelia da pessoa que ali convive, havendo apenas uma limitação quanto à implantação desse sistema dentro de uma casa durante a noite. No entanto, para que, de fato, haja uma efetividade nessa implantação, tem que ser feita de uma forma enganosa, porque, senão, não teria sequer uma efetividade como meio de colheita de prova. Nesse sentido, no caso específico tanto da interceptação telefônica também seria um caso em que há ali sim a colheita de uma prova sem que a pessoa saiba que aqueles diálogos estão sendo ouvidos e tanto a captação quanto a interceptação telefônica trazem alguns requisitos na lei própria. Então, assim, os meios enganosos, como uma forma geral, eles são, sim, admitidos e devem ser utilizados preenchidos alguns requisitos. No caso dessas provas típicas específicas, é necessário que elas sejam produzidas apenas de uma forma subsidiária, em que não haja a possibilidade de produção de outra prova. Deve haver a investigação de crimes, no caso da interceptação telefônica, punidos com reclusão, e no caso da captação ambiental, punidos com pena superior a 4 anos. Deve também haver ali prévios indícios, né, de autoria e de materialidade também, para que seja autorizada, e autorização judicial para que esses elementos sejam implantados. Okay. Há possibilidade da captação ambiental pela própria pessoa ali envolvida, no entanto, isso só poderá ser utilizado para a defesa. Tá, ok. Estamos bem nesse ponto. Vamos para o seguinte. Tratando de reconhecimento por videoconferência. Reconhecimento pessoal por videoconferência. Ele, em juízo, naturalmente, possui valor equivalente ao reconhecimento pessoal presencial? Excelência, o Código de Processo Penal ele prevê apenas o reconhecimento pessoal de uma forma presencial. De fato, o texto da lei nessa parte ele é antigo, em que não haveria que sequer se cogitar essa hipótese da videoconferência, não haveria, de fato, essa universalização da utilização da videoconferência como nós temos hoje em dia, principalmente em razão da pandemia. Nesse sentido, inicialmente, a jurisprudência entendeu que aquele procedimento ali previsto de reconhecimento, ele seria simplesmente uma previsão em que não haveria uma nulidade se aquilo ali fosse desobservado. Então, como de fato muitas vezes acontece, não com a colocação de vários suspeitos, com várias pessoas com mesmas características do acusado, e isso estava sendo admitido pela jurisprudência. Mais recentemente, nós tivemos uma mudança em razão de fato, alguns abusos na ideia do reconhecimento fotográfico, principalmente, e a jurisprudência passou a entender que aquele procedimento do Código de Processo Penal seria obrigatório e o seu desrespeito geraria uma nulidade. Do meu ponto de vista, no caso específico da videoconferência, não haveria um desvio suficiente, de fato, a levar à nulidade. Eu acredito que seria assim aceito. A hipótese que nós estamos tratando aqui não é de vício no procedimento do 226,
que trata, né, de outras pessoas, lado a lado. Imaginemos que isso tenha acontecido, mas por videoconferência. Sim. Então, eu quero dizer o seguinte, pessoal, presencial ou por videoconferência, partindo do pressuposto que o procedimento foi o mesmo, essa validade, essa prova tem valor equivalente? Sim, Essa é a Excelência. Acredito que o reconhecimento por videoconferência, respeitados todos os requisitos ali previstos pelo Código de Processo Penal, é sim válido, deve ser valorado da mesma forma pelo juiz. A videoconferência não retira... E qual que é a fundamentação para a senhora sustentar isso? Segundo a senhora, aí nós temos uma legislação ultrapassada nesse ponto, pelo menos foi o que a senhora me disse aí. Então, sim, qual seria Excelência. o fundamento? De fato, nós temos uma legislação ultrapassada nesse quesito específico do artigo 226. No entanto, em outros pontos do Código de Processo Penal já é prevista a videoconferência, notadamente no caso do interrogatório, ainda em situações excepcionais. No entanto, nós temos já alguns regulamentos do CNJ em que, de fato, principalmente o CNJ, mas, no entanto, outros normativos, em que já há regulamentação da videoconferência para diversas outras utilidades, inclusive para a audiência de custódia, em que houve uma discussão inicial. No entanto, até mesmo a audiência de custódia se aceita no contexto da pandemia. Ok. Para a gente encerrar, me diga, dentro da audiência de instrução do procedimento comum ordinário, em que hipóteses é possível ouvir testemunhas da defesa antes das testemunhas da acusação? Excelência, de fato, em regra, nós temos a oitiva das testemunhas de acusação antes da oitiva das testemunhas de defesa para possibilitar uma melhor defesa por parte do réu. No entanto, em situações excepcionais, o próprio Código de Processo Penal admite, sim, a troca dessa ordem, no caso de expedição de carta precatória, em que não volte a tempo para o conhecimento do teor daquela testemunha de acusação, e também no caso também de uma produção de uma prova antecipada, em que há uma testemunha que futuramente será ali ouvida como testemunha de defesa, ela corre um risco de perecimento, poderá assim também haver essa oitiva antecipada. A senhora falou da precatória aí como primeiro exemplo, e naturalmente é o exemplo clássico aí pelo texto do artigo 222, mas me permita aprofundar e perguntar para a senhora o seguinte, é possível interrogar o réu enquanto pendente o cumprimento de precatória? Excelência, no caso do interrogatório do réu, de fato, há uma divergência doutrinária maior, porque parte da doutrina afirma que ele não poderia ser ouvido até antes do fim da instrução, sendo o interrogatório um meio de defesa, notadamente, não de produção da prova, de acordo com a nossa doutrina de jurisprudência majoritária hoje em dia. No entanto, a previsão no Código de Processo Penal é que, expedida a carta precatória, ela será juntada a qualquer momento no processo, até mesmo depois da sentença de primeira instância. Então, não há nenhum óbice para que aquela audiência ocorra no juízo competente, inclusive com o interrogatório do réu. A senhora mencionou aí uma divergência doutrinária a respeito, de fato existe. Eu queria saber se a senhora tem conhecimento de como que essa questão está atualmente na jurisprudência dos tribunais superiores. A senhora sabe me dizer? Excelência, salvo melhor juízo, é sim admitido que haja sim um interrogatório antes da volta da carta precatória. Ok, obrigado. Passa a palavra ao grupo 3, doutor Fernando. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora Vitória. Doutora Vitória, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Parabéns por ter tido êxito, por estar nessa fase do concurso, Ministério Público concorrido. Nosso grupo 3 ele é híbrido, Ministério Público e OAB, e o nosso tema é qualidade da decisão jurídica e consequencialismo, tutela de direitos, coisa julgada, relativização. Eu estou acompanhado do meu colega, doutor Jairo, e com o nosso representante da OAB, o doutor Bernardo. Eu gostaria que a senhora expusesse para mim, inicialmente, localizasse para mim e me explicasse os argumentos consequencialistas no arcabouço da formação da decisão jurídica. Excelência, de fato, a ideia consequencialista no ramo da formação da decisão jurídica traz a ideia de que nós devemos, o juiz, na verdade, deve, no momento de dar a sua decisão,
levar em consideração as consequências práticas dessa decisão e não decidir apenas com base no que de fato seria a aplicação abstrata do direito ao caso concreto. Então, nós temos essa ideia do consequencialismo está dentro do raciocínio de que a decisão judicial, até mesmo os tribunais de contas, ao analisar um contrato administrativo, uma licitação, devem levar em consideração os prejuízos à própria população, que uma eventual declaração de nulidade, uma suspensão de uma licitação, vai gerar à população. Então, essa é uma lógica notadamente consequencialista. Doutora, a senhora falou decisão judicial. O acréscimo da Lei 13.655 diz... Excelência, sim. Eu, de fato, mencionei a decisão judicial, no entanto, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, essa alteração de 2018, traz que a ideia consequencialista deve ser observada tanto na esfera judicial, quanto administrativa e até mesmo controladora, que é a ideia do Tribunal de Contas. Não entra mais alguém controlador junto com o Tribunal de Contas, não? O próprio Ministério Público, Muito Excelência. controlador, não é não? Eu pergunto para o doutor o seguinte, numa verificação e até isso com força, num raciocínio muito bom de um grande professor, o professor Tércio, ele faz uma pontuação muito crítica aos argumentos consequencialistas, muito crítica, muito densa. Ele fala que nós abstraímos da ética dos fundamentos para adotar uma ética dos resultados, que seria, inclusive, uma corrupção sistêmica, porque nós estamos pegando argumentos econômicos para retirar os direitos conquistados. A doutora, numa comarca do interior, uma criança precisava tomar um remédio caríssimo para combate a um linfoma. Como fazê-lo? Sim, excelente. De fato, a crítica do professor Tércio ela é válida, em parte. De fato, nós não podemos abstrair de todo o sistema jurídico, de todo o ordenamento criado com leis abstratas, sim, em regra, que serão aplicadas ao caso concreto e tem uma razão de ser por existir e abstrair totalmente dessa configuração jurídica para apenas pensar nos resultados, muitas vezes pode gerar distorções que, às vezes, no primeiro momento parecem válidas, no entanto, gerarão mais problemas ao futuro. É a própria ideia trazida por Vossa Excelência da concessão de medicamentos caríssimos a pessoas, em que há ali um conflito tanto do direito à vida daquela criança, do dever do Estado de promoção da saúde, de garantia do direito à saúde como um direito fundamental social previsto no artigo 6º, também em outras partes da Constituição Federal, mas também a ideia de que aquela concessão daquele medicamento caríssimo iria não só desvirtuar o orçamento, o planejamento que aquele ente federativo tinha para aquele valor, considerando que o ente federativo, de fato, ele tinha um orçamento planejado e que estava cumprindo aquele orçamento, e isso geraria problemas a outras situações, até mesmo a saúde de outras pessoas, que poderiam ter a sua saúde desprivilegiada dada essa atuação. Como que a doutora resolveria isso? Excelência, em que pese todos os argumentos que eu aqui coloquei, eu acredito que sim, há uma necessidade de que haja uma garantia do direito à saúde de uma forma individual e eu atuaria no sentido de, sim, pleitear a concessão desse medicamento por ser um direito daquela criança, lógico, respeitadas os requisitos trazidos pela jurisprudência, como, inclusive, aquela criança não ter as condições financeiras, a família daquela criança, de obter aquele medicamento, o que é, em abstrato, uma divergência com o que está previsto na Constituição Federal, já que o direito à saúde é um direito de todos, independentemente da condição financeira. No entanto, nesse ponto, acredito que sim, é uma interpretação da jurisprudência cabível, ainda que haja uma restrição do direito fundamental à saúde, no sentido de que só aqueles que necessitam verdadeiramente, em questões financeiras, possam ter acesso àqueles medicamentos fornecidos pelo Estado, eu acredito sim que isso é uma limitação plausível. Perfeito. Para encerrar, então, eu gostaria que a senhora tentasse evoluir a seguinte estratégia perante esse tema que nós estamos debatendo. Simplesmente, olhar para trás, olhar para cima e olhar para frente. Estratégia para decisão jurídica.
Excelência, de fato, é necessário que se olhe para trás para ver qual que está sendo o comportamento em relação àquele fornecimento do medicamento, o comportamento do doente quanto à estruturação do seu orçamento e a garantia do direito à saúde. Olhar para a frente no sentido de o que aquela decisão, o que a concessão daquele medicamento irá impactar no próprio direito, na garantia do direito à saúde e direito à vida a outras pessoas e outras tantas áreas importantes da atuação do poder público, e também olhar para cima no sentido de verificar o que está determinado pela Constituição Federal e o quanto que a nossa Constituição Federal tão ampla está sendo concretizada. Perfeito. Estou satisfeito. Muito obrigado, doutora. Desejo boa sorte. Passo a palavra Obrigada, para o doutor Excelência. Jair. Boa tarde novamente. Boa tarde, Excelência. Cumprimentar a doutora Vitória de uma forma especial por alcançar essa fase tão avançada no nosso concurso. Ainda no ponto sorteado, coube nos perguntar à senhora sobre recurso em espécie. Quanto ao recurso especial e ao recurso extraordinário, diferencia, por favor, doutora Vitória, pré-questionamento explícito, pré-questionamento implícito e pré-questionamento ficto. Excelência, de fato, o pré-questionamento é um dos requisitos de admissibilidade, tanto dos recursos especiais quanto dos recursos extraordinários, dado que são, de fato, recursos extremos e muitas vezes não concedidos às partes. Nesse sentido, nós tínhamos inicialmente uma ideia mais restrita do que seria pré-questionamento, exigindo, sim, que nas razões de apelação, no que foi ali discutido também pelo acórdão de segunda instância, houvesse a discussão da questão, o que seria, de fato, um pré-questionamento explícito. E, no entanto, houve uma evolução de fato, agora a aceitar também o pré-questionamento implícito e ficto, que seria o explícito seria a indicação da questão com os fundamentos jurídicos da questão ali que quer ser pré-questionada. Um pré-questionamento implícito seria, assim, o levantamento da questão, no entanto, não de uma forma explícita, com a indicação expressa no acórdão dos fundamentos dos artigos, dos dispositivos expressos. E um pré-questionamento ficto é a ideia de que pode atualmente ser aceito a oposição de embargos de declaração para fins de pré-questionamento, para que se indique, para que a parte indique que ela quer que aquilo ali seja analisado pelo Tribunal de Segunda Instância, e o Tribunal de Segunda Instância simplesmente irá analisar a questão para fins de pré-questionamento. Há uma diferença entre o entendimento do STF e do STJ? De acordo com essa classificação? A senhora tem conhecimento? Excelência. De aceitar um ou outro? Sim, Excelência. Pelo que me recordo, acredito que o STJ tem um entendimento mais restritivo no que seria pré-questionamento, de fato, uma jurisprudência mais defensiva, não aceitando o pré-questionamento implícito. No entanto, acredito que, atualmente, o próprio Código de Processo Civil, ele aceita esses embargos de declaração para fins de pré-questionamento. A senhora diz que o STJ teria um entendimento mais restrito no que seria um pré-questionamento aceitável. Pois é, e o entendimento dele seria qual, do STJ? Do implícito ou do explícito? Que seria aceito apenas o pré-questionamento explícito. E do STF? No STF haveria, sim, o entendimento de que basta a discussão da questão no acórdão, sem a indicação explícita dos fundamentos, haveria, sim, a aceitação daquilo como um pré-questionamento e, portanto, admissibilidade. Doutora Vitória, é adequado pré-questionar desde a petição inicial? Sim, Excelência. É possível que a parte, desde a petição inicial, ela apresente ali os mesmos fundamentos, tanto ao juiz quanto à corte de segunda instância, e para que isso seja já pré-questionado desde o início. No entanto, para que haja o pré-questionamento, é necessário que, de fato, haja a análise da questão em segunda instância. E pode-se interposto, por exemplo, um recurso extraordinário em face a uma sentença?
Excelência, em regra, o recurso extraordinário ele será interposto a partir de um acórdão. Não há a possibilidade de interpor o recurso extraordinário contra uma sentença. No entanto, há o caso especial dos juizados especiais, em que não é em que será possível. Doutora Vitória, eu agradeço. Passa a palavra ao doutor Bernardo. Obrigado. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutor Jairo. Prazer, doutora Vitória. Os questionamentos que coube à OAB fazer envolvem questões de contratos, princípios gerais, limites e funções, contratos em espécie, atos unilaterais e sucessão em geral. E eu começo questionando a senhora que me explicasse o que seria doação inoficiosa. Excelência, a doação inoficiosa ela é vedada pelo Código Civil por ser uma modalidade em que há a doação, que é um contrato que é gratuito, né, e haveria ali a doação de valores além do que o doador poderia doar, porque ele ficaria sem o necessário à sua subsistência. Então, haveria, sim, uma violação ao seu mínimo existencial. Vamos um caso concreto em que um particular doou um determinado terreno a outro particular. E quando da doação, ele informou expressamente que fosse construído um asilo. Fez isso, mas fez isso de forma verbal, não consta da escritura. Então, logo, ele faleceu, foi feita, só que ele recebeu o imóvel, ao invés de construir o asilo, foi construída uma creche. Seria possível revogar essa doação, diante das informações que eu passei à senhora? Se precisar, eu repito. Sim, Excelência. No caso, nós temos algumas doações que elas se dão uma doação com encargo. Seria o caso previsto, em que há, de fato, a doação do terreno com a imposição de um encargo, que seria a construção do asilo. Os negócios jurídicos gratuitos, como é o caso da doação, eles devem ser interpretados de uma forma restritiva. Então, assim que, sendo expressa essa vontade do doador de que haja a construção de um asilo, ainda que uma creche seja um interesse público também, não é possível essa construção. É, sim, possível a revogação da doação. Só para ficar claro, posso até ter confundido a senhora. Houve o desejo e a menção dessa doação com encargo, mas isso não constou da escritura. Isso torna diferente a solução para essa questão? Excelência, a doação é um negócio jurídico que ele é um negócio jurídico formal, ele deve ser feito por escrito, a não ser em casos de doações de pequena monta, em que haja a passagem do bem de uma forma imediatamente posterior. Então, nesse caso, no documento escrito, não estando constado a necessidade do encargo, a imposição do encargo, não seria possível essa revogação. Outra pergunta. A ocupação de um imóvel por parte do herdeiro durante a vida do decujus deve ser quantificada e trazida à colação? Qual seria a natureza jurídica dessa relação contratual que teve entre o herdeiro e o pai dele, por exemplo? Excelência, no caso em que um herdeiro morou com o pai dele durante a sua vida e que posteriormente esse imóvel veio de fato a integrar a herança daquele pai, não há que se falar em necessidade de colação a esse uso que ele fez durante a vida do dono do imóvel. Vamos imaginar que o imóvel, inclusive, ele não morou com o pai. O pai tinha outros imóveis e um desses imóveis o filho morou. E aí agora ele faleceu, os outros irmãos querem trazer essa colação. Seria possível? Não, Excelência, não seria possível. Essa liberalidade que o pai teve de deixar o filho a morar naquele outro imóvel dele, não é possível que posteriormente seja trazido à colação esse benefício que ele teve. E qual seria a natureza jurídica dessa relação obrigacional que ocorreu entre pai e filho em relação ao uso do imóvel? Que tipo de contrato que foi esse? Acredito que seria um comodato, Excelência. Gostaria que a senhora me explicasse o que seria uma herança digital.
Excelência, a herança digital é um tema bastante atual, em que há a passagem aos herdeiros dos bens imateriais que envolvem a vida digital daquela pessoa. Então, tanto as suas... a herança digital ela tem duas divisões, tanto bens patrimoniais, que tem ali uma aferição monetária mesmo, como no caso de pessoas que monetizam o seu perfil em redes sociais. O Código Civil prevê que, quanto ao seguro de vida, inicialmente será assim, haverá a previsão de indicação de um beneficiário e o valor ali juntado em relação ao seguro de vida só será passado aos herdeiros necessários em caso de não haver essa indicação. Então, seria sim possível essa previsão do seguro de vida apenas a um dos filhos, dado que o seguro de vida, inclusive, não integra os bens que serão passados via herança. Mas poderia ser considerado adiantamento de legítima ou alguma doação inoficiosa, algo nesse sentido? Excelência, os valores que integram o seguro de vida, eles não fazem parte da herança e portanto, não poderia haver essa alegação. Tá. Eu estou satisfeito, obrigado pelas respostas, sucesso na sua intenção de ingresso na carreira do Ministério Público, e passo a palavra agora para o grupo 4, doutora Gisela. Obrigada, Excelência. Obrigado, senhora. Boa tarde, doutora Vitória. Boa tarde, Excelência. Seja bem-vinda ao grupo 4. Obrigada. Parabéns por ter chegado até essa etapa do concurso. Nós aqui dividimos a matéria de direito coletivo. Eu com procedimental, o doutor Leonardo com direito material. Eu gostaria que a senhora me dissesse o que a senhora tem de conhecimento do Instituto da Prescrição e se a prescrição no microsistema do processo coletivo é igual para todos ou há alguma diferença. Excelência, o Instituto da Prescrição é um instituto que traz, de fato, a ideia que, após um certo período de tempo, nós teremos a perda de uma pretensão jurídica. Então, haverá ali, a pessoa não poderá mais exercer essa pretensão de uma determinada providência. Nesse sentido, a prescrição ela se aplica tanto no ramo do direito privado, no Código Civil, mas também em ramos de direito público e também no ramo na ideia do microsistema coletivo. Nós temos, sim, uma inter-relação entre o microsistema coletivo, em que há a aplicação do prazo de 5 anos de prescrição em regra, por uma aplicação complementar da Lei de Ação Popular, que traz esse prazo de 5 anos para a prescrição de pretensões coletivas. No entanto, em que pese que haja assim, esse microsistema em que há uma aplicação conjunta, em regra, desse prazo de 5 anos, nós temos, por exemplo, a nova lei de improbidade, que trouxe um prazo diferente para essa prescrição e que também está inserido dentro do microsistema coletivo. A prescrição trazida pela nova lei de improbidade, ela admite a partir do que se começa a contar essa prescrição? Excelência, essa foi uma das mudanças que a nova lei de improbidade trouxe no nosso sistema de improbidade. De fato, anteriormente, nós tínhamos ali uma aplicação do prazo de 5 anos e haveria ali uma mudança em relação a se o agente ali ímprobo ele estaria em cargo eletivo, em que haveria o início apenas ao final do cargo eletivo, inclusive se ele fosse reeleito, apenas a sua saída. No entanto, hoje em dia nós temos uma aplicação única do prazo de 8 anos, que será aplicada a partir do momento do cometimento do ato. Então, não há que se falar em um prazo após ele deixar o mandado eletivo ou outras situações. E o que interromperia nesses casos? A interrupção, nesses casos, ocorre com a própria instauração de um inquérito civil, em que haverá interrupção, na verdade, a suspensão por 180 dias, e posteriormente nós teremos a interrupção no caso do recebimento da inicial. Essa prescrição se dá em razão
das sanções. É isso? No caso da improbidade, a prescrição é pela não aplicação das sanções. Sim, Excelência. De fato, no caso da improbidade, essa prescrição ela será notadamente para a aplicação das sanções, que não será mais possível após a... Abrange também a reparação de dano? Excelência, no caso da reparação de dano, nós tivemos um entendimento do STF firmado que ainda se aplica a essa nova lei também, em que há a imprescritibilidade da reparação do dano no caso de condutas dolosas. Então, no caso de condutas culposas, haveria também a prescrição. Ok. No entanto, Excelência, atualmente nós não temos mais condutas culposas de improbidade, então não. Ok. Eu vou agora passar para a parte de meio ambiente. Gostaria que a senhora me dissesse o que é o Instituto da Reserva Legal Ambiental. Excelência, a reserva legal é um instituto, é uma limitação administrativa que se impõe sobre as propriedades rurais previstas no Código Florestal com o intuito de preservação, de que aquela propriedade rural possa ser utilizada de uma forma a cumprir a sua função social no sentido de proteção ao meio ambiente. Então, é uma porcentagem do território daquela propriedade rural que poderá ser utilizada apenas com algumas limitações trazidas pelo próprio Código Florestal. Assim, não poderá, por exemplo, haver o corte raso daquela vegetação, deverá haver ali um manejo simplesmente condizendo com a proteção da vegetação naquela área. A porcentagem de proteção da reserva legal, da imposição da reserva legal na propriedade rural, ela deve ser calculada com base em toda a propriedade, ainda que haja posteriormente uma divisão dessa propriedade, e ela varia de acordo com o bioma em que a propriedade está localizada. No caso da Amazônia Legal, em se tratando de uma floresta, haverá a proteção de 80% da área. No caso de cerrados, 35%. No caso de outras formas de vegetação na Amazônia Legal, 20%. Assim como em outros locais do Brasil também havemos a proteção via reserva legal de 20% da propriedade. Como a gente institui a reserva legal ambiental? Como é feita a instituição? Excelência, toda propriedade rural ela deveria ter a limitação ali da reserva legal para que ela esteja completamente regularizada do ponto de vista ambiental. Essa instituição ela é feita a partir da solicitação, da indicação do proprietário, junto ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, em que nós teremos ali o registro daquela propriedade, a indicação que aquela propriedade existe, e deverá haver naquela solicitação a indicação de onde será colocada a reserva legal, e com indicações geográficas dessa área e das características naturais daquela área. Ok. Digamos que a senhora receba na sua promotoria uma notícia de fato de que houve intervenção em uma área de reserva legal ainda não instituída. A senhora tomaria qual atitude? Excelência, de fato, a não instituição formal da reserva legal não faz que ela não tenha que ser respeitada, não afasta a ilicitude daquela situação. Isso porque todos os imóveis rurais, para que eles pudessem estar, de fato, regularizados, eles deveriam ter a sua inscrição e a indicação da reserva legal. Assim sendo, havendo ali a violação da área de reserva legal, ainda que não inscrita, deveria sim ser tomada uma atitude no sentido de tentar preservar, é claro, uma iniciativa resolutiva de tentar parar aquela ação, se for uma ação em andamento, impor um reflorestamento, uma recuperação daquela área. E se não for possível essa atuação resolutiva, essa ideia de parar com o que aquela situação e recuperação, inclusive com a imposição de que extrajudicialmente também o proprietário proceda com a inscrição da área, sim tomar as medidas judiciais. No cômputo da reserva legal, inclui-se a APP? Excelência, por expressa previsão do Código Florestal, em regra, não há a contabilização das áreas de proteção permanente na reserva legal, na porcentagem da reserva legal. Há algumas situações excepcionais previstas
no Código Florestal em que é possível, sim, essa contabilização, notadamente quando isso não impor mais desmatamento, a utilização alternativa do solo em mais regiões do que a situação que já ocorre atualmente, salvo se for uma situação de Amazônia Legal, em que haja já a proteção de mais de 80% da área, e também que aquela área esteja preservada ou em vias de recuperação. Nessa situação é possível, sim, a contabilização. Ok, muito obrigada, estou satisfeita, doutora Vitória. Passo para o doutor Leonardo. Obrigada, excelência. Doutora Vitória, boa tarde. Boa tarde, excelência. Parabéns também por chegar até essa etapa. Desejo sucesso nessa reta final. Vou perguntar sobre pessoas com deficiência. Tá. Doutora Vitória, a Constituição Federal, ela fala em pessoa e trabalhador portador de deficiência e, por vezes, ela utiliza o termo pessoa com deficiência. Né? No âmbito infraconstitucional, o mesmo acontece. Né? Nós temos normas fazendo referência a pessoas com e pessoas portadoras de deficiência. Eu pergunto à senhora, há distinção? Essas normas estão se referindo a mesma coisa ou as mesmas pessoas? O que a senhora poderia dizer sobre isso, sobre essa questão do emprego dessas duas terminologias? Excelência, de fato, há o emprego dessas duas terminologias em grande parte da nossa legislação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fixa a nomenclatura pessoa com deficiência, por ser a mais adequada a se referir a essas pessoas, e traz também o conceito de pessoa com deficiência, que é a pessoa que possui um impedimento em contato com as barreiras, em contato com algumas situações, possui um impedimento de longo prazo para o total exercício da sua cidadania. Assim sendo, a terminologia pessoa com deficiência é mais moderna e mais adequada pela ideia de que aquela característica é uma característica da pessoa. É uma situação em que ela irá conviver, de fato, um longo período, o que o texto legislativo traz, e o fato de o texto legislativo, às vezes, e mesmo o texto constitucional falar em pessoa portadora de deficiência, é uma desatualização do texto e traz uma ideia errônea de que a pessoa está ali portando momentaneamente uma dificuldade e que isso irá se restabelecer, o que em regra não acontece. Então, o mais adequado é a pessoa com deficiência. Essa atualização ou essa inadequação da expressão portador de deficiência, a senhora saberia dizer se ela é uma questão do nosso sistema, do nosso ordenamento, ou se ela decorre de uma alteração no âmbito internacional? Sim, excelência. Sim. Decorre de uma alteração no âmbito internacional a partir, de fato, dessa discussão, né, dos direitos das pessoas com deficiência no âmbito internacional, que, de fato, deu origem, inclusive, à Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi internalizada com o status de emenda constitucional e que deu origem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência para a concretização no nosso ordenamento jurídico das disposições que vieram a partir dessa convenção. A partir da discussão internacional dos especialistas, entendeu-se que é mais adequada essa nomenclatura pessoa com deficiência. Perfeito. A senhora mencionou, de fato, consta, né, no texto normativo, um impedimento de longo prazo. Né? A senhora saberia dizer esse impedimento, de que natureza seria esse impedimento ou de que formas ele se manifesta? Sim, excelência. Esse impedimento ele é analisado de forma a uma avaliação multifatorial, biopsicossocial. A avaliação deve ser feita, é isso que traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque, de fato, esse impedimento ele não deve ser analisado apenas do ponto de vista físico, por exemplo, que é o que a gente pensa no primeiro momento quando a gente pensa em pessoa com deficiência. Isso deve ser analisado também do ponto de vista social da pessoa, do ponto de vista de saúde, físico mesmo. No entanto, também uma ideia psicológica também do bem-estar da pessoa e da sua integração com as diversas barreiras que existem no nosso dia a dia. Ok. Pensando em barreiras e na superação dessas barreiras, eu perguntaria para a senhora se a senhora saberia definir o que vem a ser o desenho universal.
Sim, Excelência. A definição de desenho universal está trazida também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, em que há a previsão que o desenho universal é aquele projeto que possibilita que qualquer pessoa, pessoas com deficiência principalmente, mas qualquer pessoa tenha acesso àquele instrumento de uma forma plena, sem a necessidade de nenhuma adaptação, de nenhuma tecnologia assistiva, de nenhuma adaptação razoável. Então, o desenho universal é aquele que já a priori possibilita esse acesso integral por toda a população. É o que deve ser buscado, em regra em especial, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por exemplo, os hotéis já devem ser construídos de acordo com esse desenho universal, com uma integral acessibilidade a todos os locais. No entanto, em situações anteriores, já consolidadas, em que haja ali não a utilização de desenho universal, devem ser concedidas tanto tecnologias assistivas e também adaptações razoáveis. Perfeito. A senhora poderia citar duas ações ou estratégias que o poder público pode adotar para garantir à pessoa com deficiência o exercício dos direitos políticos? Sim, Excelência. De fato, a garantia dos direitos políticos da pessoa com deficiência também é garantida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E há ali a previsão que o poder público deve tomar medidas para garantir esse direito de uma forma concreta. Então, o poder público deverá, por exemplo, promover a participação da pessoa com deficiência como candidato, haver ali a conscientização da pessoa com deficiência da necessidade, do benefício que traria à sociedade da sua candidatura. Também há a previsão de que deve ser possibilitado que essas pessoas votem efetivamente, inclusive com ser levado uma zona eleitoral até uma localidade em que essas pessoas estejam abrigadas, e a possibilidade de, se a pessoa quiser, a pedido dela, inclusive ela pode ser acompanhada no momento da votação por uma terceira pessoa, o que em regra não acontece. Perfeito. Fazer uma última pergunta, tá? É um caso, né? Só para verificar as possibilidades de atuação que a senhora entenderia adequadas. Uma pessoa comparece à promotoria de justiça e ela narra ser pessoa com deficiência, tá? Solicita a atuação da senhora como promotora para que seja assegurada a reserva de vagas para pessoas com deficiência em editais que foram publicados de contratação temporária para a área de educação no município. Então, o município lança esse edital. Como deve... Excelência, a hipótese da contratação temporária é uma hipótese de exceção ao princípio do concurso público, em que, de fato, há ali uma necessidade de seleção em respeito ao princípio da impessoalidade, da moralidade, da isonomia. Então, há, sim, um processo seletivo, deve haver. No entanto, não se trata de um concurso público propriamente dito, por ser uma exceção a essa regra. Há, sim, a previsão em legislação de que é necessária a garantia da pessoa do acesso à pessoa com deficiência, a reserva de vagas da pessoa com deficiência nos editais de concurso público. No entanto, não há uma previsão expressa em lei dessa necessidade em processos de contratação temporária, salvo o melhor juízo. No entanto, na contratação temporária se aplica a mesma a mesma ideia do concurso público. Então, seria, sim, necessário que o poder público também garantisse, dentro da medida do possível, o acesso dessas pessoas também a esses cargos de contratação temporária. Então, sendo ali uma situação em que o cargo ali que será concedido haja uma compatibilidade com alguns tipos de deficiência, é, sim, necessária essa reserva de vaga. Lembrando que, de acordo com a jurisprudência, essa compatibilidade da deficiência com o exercício do cargo deve ser verificada apenas posteriormente, não no momento em abstrato do concurso. Perfeito. Ok, doutora Vitória, muito obrigado pelas informações. E eu passo aos meus colegas do Grupo 1. Boa tarde, Vitória. Vamos tratar aqui muito brevemente de direitos sociais e crime tributário. Boa tarde, Excelência. Vamos direto ao assunto. Vamos ser breve para que a gente possa aproveitar todas as perguntas e já aproveito para fazer duas perguntas em uma. Né? Eu queria saber se existem direitos sociais fora da Constituição Federal
E se nós podemos afirmar que esses direitos sociais, ou todos os direitos sociais, são cláusula pétrea? Excelência, os direitos sociais, eles são também direitos fundamentais, ao lado dos direitos de liberdade, também os direitos individuais, é fundamental, e eles podem ser previstos fora da Constituição Federal, notadamente no bloco de constitucionalidade, e devem ser, estando nesse bloco de constitucionalidade, devem ser igualmente previstos e também entendidos como constitucionais. Quanto ao fato de serem cláusulas pétreas, há uma discussão, de fato, se, quando a Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, traz as cláusulas pétreas e se refere aos direitos fundamentais, se ela estaria apenas se referindo ao artigo 5º, que não prevê muitos direitos sociais, ou se ela estaria se referindo também a outros direitos fundamentais previstos ao longo da Constituição Federal e aos direitos sociais. A posição mais majoritária, com a qual eu concordo também, é a posição de que, sim, esses direitos sociais, eles também são cláusulas pétreas, não podem, assim, ser retirados da Constituição Federal através de uma emenda constitucional e também, notadamente, também não pode haver um retrocesso na sua garantia do que o que seria também uma imposição ao legislador também. Eu só não entendi a referência que você fez aí entre direitos sociais fora da Constituição e bloco de constitucionalidade. Podia me explicar melhor? Sim, Excelência. O bloco de constitucionalidade ele é formado tanto pela Constituição Federal e também por tratados de direito internacional que trazem direitos humanos. Então, estão fora da Constituição Federal, no entanto, integram o bloco de constitucionalidade. Você está dizendo que há direitos sociais num eventual tratado internacional, é isso? Sim, Excelência. Ok, obrigado. Durante uma pandemia é aprovada uma lei concedendo um benefício assistencial para famílias em situação de extrema pobreza. Essa lei ela pode fixar esse benefício no valor, por exemplo, de um salário mínimo, expressamente fixado assim? Excelência, a Constituição Federal prevê que o salário mínimo ele não poderá ser utilizado como indexador de nenhum outro parâmetro. Então, inclusive, não poderia ser utilizado como indexador de um benefício. Então, a princípio, essa previsão legislativa seria inconstitucional por utilizar o salário mínimo como parâmetro. E o que a ideia dessa previsão constitucional é justamente que, se o legislador ele utilizasse o salário mínimo como parâmetro de correção, isso poderia levar a uma menor atualização do valor do salário mínimo, o que geraria um prejuízo a toda a sociedade, dado que, se fosse reajustado o valor do salário mínimo, todos os outros benefícios gerariam também um reajuste. O Supremo Tribunal Federal analisou um caso em concreto em que houve a fixação de um benefício com base no salário mínimo e entendeu que, de fato, isso não é cabível. No entanto, para não retirar aquela norma do ordenamento jurídico, ele fez uma interpretação no sentido de que, naquele momento, de fato, em que foi fixado aquele benefício, ele valia um salário mínimo. No entanto, nas posteriores correções, ele não deveria ser corrigido de acordo com o salário mínimo para evitar esse efeito cascata. Ok, direitos sociais são direitos coletivos? Excelência, não há uma total concordância e similaridade entre ambos os institutos, os direitos sociais e os direitos coletivos. Os direitos sociais são aqueles, principalmente previstos no artigo 6º, que buscam dar ao cidadão uma vida digna e uma vida que possa ser, de fato, digna e possa buscar as suas ambições na sua vida. No entanto, os direitos sociais eles podem ser exercidos de uma forma individual, como muitas vezes o são. Não é necessário que haja uma coletividade como beneficiário daquele direito e também não é necessário que haja uma coletividade no momento de pleitear aquele direito. Já os direitos coletivos trazidos pela nossa legislação, que são os direitos difusos, coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos, nem todos são direitos sociais. Por exemplo, notadamente os direitos individuais homogêneos reais. Aqui uma última pergunta. O princípio da insignificância ele se aplica ao crime tributário?
Excelência, quanto à aplicação do princípio da insignificância ao crime tributário, ele é sim aplicado em regra. Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que nós temos no ordenamento jurídico crimes tributários formais e crimes tributários materiais. Os crimes tributários especiais, aqueles do artigo 1º da Lei 8.137, eles são materiais, em sua maioria, salvo o inciso 5º, salvo o melhor juízo, e havendo essa necessidade de constituição do crédito tributário, se esse crédito tributário constituído ele for inferior a R$20 mil, haverá a aplicação do princípio da insignificância. Esse valor de R$20 mil se dá em esfera federal. Na esfera estadual, depende de uma legislação tributária estadual que preveja a partir de qual valor a Procuradoria poderá não executar aquele crédito. Então, esse valor de R$20 mil é em âmbito federal, o que é seguido atualmente pelo STJ, então o valor de R$20 mil é um parâmetro. No entanto, não são todos os crimes tributários que admitem essa insignificância. Por exemplo, no crime de apropriação indébita previdenciária, em que pese tratar de um crime tributário material, há uma divergência na jurisprudência se, dada a relevância do bem jurídico protegido, a própria previdência social, que muitas vezes é deficitária, se seria possível a aplicação do princípio da insignificância. A aplicação, no entanto, prevalece que não há a possibilidade dessa aplicação. Só para terminar mesmo, esse crédito tributário que você disse que é não executado, que acaba sendo referência para a aplicação do princípio da insignificância, ele simplesmente não é cobrado? Ele é perdoado? Excelência, não, ele não é perdoado. O que não ocorre é o ajuizamento de uma execução fiscal. Notadamente, não há a atuação judicial no sentido de cobrança desse crédito. No entanto, ele não é perdoado. A pessoa continua tendo medidas ali, inclusive coercitivas, contra ela, como, por exemplo, o protesto, que é um meio cabível. Estou satisfeito. E aplicado. Obrigado. Obrigada, excelência. Passar a palavra para o meu colega, o doutor Rodrigo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, excelência. Bem-vinda, parabéns por ter chegado Obrigada. até aqui. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre servidores públicos, princípios da administração pública e princípios do direito administrativo, ok? Tá ótimo. Podemos começar? Sim, excelência, obrigada. Então, vamos lá. A senhora, na atuação ministerial, assumiu lá a comarca de Juiz de Fora, né, a melhor comarca do Estado, e aí é chamada a se manifestar sobre uma norma municipal que prevê o Instituto da Estabilização Financeira. Estabilidade ou estabilização financeira. A senhora conhece esse instituto? Sabe do que se trata? Excelência, eu acredito que se trata da situação em que o servidor público irá incorporar algumas gratificações que ele exerceu. É isso mesmo. Então, vamos seguir, porque isso é só para a gente entender a pergunta, né? Então, a senhora está lá atuando nesse ano de 2022 e se depara com essa norma municipal. Eu não estou preocupado com a origem da norma, com a gênese, tá? Se foi no legislativo, se foi no executivo, isso não me importa. Chegou lá para a senhora essa lei, a senhora é chamada a dizer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse dispositivo. Nesse aspecto, como que a senhora se manifestaria? Bem objetivamente. Excelência, nesse caso, não é possível a estabilização financeira. Isso porque, inicialmente, havia, sim, essa possibilidade. No entanto, posteriormente, a jurisprudência afastou a constitucionalidade dessa previsão, sendo que as eventuais gratificações, as eventuais incorporações... A jurisprudência? Só a jurisprudência? É com base no entendimento jurisprudencial que a senhora está falando isso? Não, excelência. Tem dispositivo? Sim, excelência. Aonde? Na Constituição Federal. Ok. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Faria diferença para a senhora se essa norma fosse de 2018? Sim, excelência. Houve uma alteração em que há atualmente essa impossibilidade prevista e expressa na Constituição Federal. Anteriormente, inclusive na legislação federal, havia essa possibilidade de incorporação, o que foi posteriormente retirado no âmbito infraconstitucional, o que também não coube mais, então, essa estabilização. No entanto, atualmente, nós temos essa previsão constitucional.
era tranquila? A senhora já me falou que hoje é inconstitucional porque tem previsão expressa. Antes não era inconstitucional, mas era tranquila a questão dos tribunais? A senhora tem conhecimento de como tratavam a questão o Supremo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo? Ainda falando sobre o Instituto da Estabilização Financeira, né? Ou apostilamento. Excelência, eu tenho conhecimento que, de fato, não era uma situação tranquila, que houve muitas discussões, porque havia muitas legislações, tanto a nível federal quanto também a nível estadual e municipal, que garantiam essa estabilização ao longo dos anos ao servidor público, e essa retirada abrupta trazia muitas perdas mensais aos servidores. Então, de fato, houve essa discussão em diversos pontos. No entanto, houve, inclusive, uma fixação no STF da modulação de efeitos da decisão sobre essa questão, para que, quando a pessoa já tivesse, de fato, incorporada aquela situação através de uma decisão com trânsito em julgado, não haveria a possibilidade de retirada dessa incorporação. O que ocorreria seria, nos termos da jurisprudência do STF, seria que eventuais reajustes daquela carreira seriam absorvidos por aquela gratificação já incorporada pelo servidor público. Ok. E a senhora conhece a divergência que existia tanto em nível federal quanto em nível estadual, né? Vamos lá. A senhora, agora eu quero a opinião da senhora. A senhora me falou o que os tribunais entendiam e agora eu quero saber o que a senhora entende. Para a senhora, era inconstitucional o Instituto da Estabilização Financeira? Se era inconstitucional, por ofensa a quais princípios da administração pública? Excelência, de fato, não era uma inconstitucionalidade, a meu ver, muito clara, porque não havia nenhum dispositivo na Constituição Federal que vedasse essa incorporação. No entanto, o fato de que o servidor público, ao iniciar o seu serviço, ele tem algumas atribuições e ele receberá uma gratificação por atribuições a mais que sejam dadas, no momento em que é retirada essa atribuição a ele, essa incorporação, de fato, não se mostra isonômica, não se mostra moral, inclusive, então haveria a meu ver, haveria ali o pagamento por um serviço que não está sendo mais prestado. Então, em que pese haja, assim, uma diminuição do valor que ele receberá ao final do mês, isso é necessário, dado que ele não mais exercia aquelas funções. Aí a senhora trouxe um dos argumentos, que é a irredutibilidade, né? Sim. Mas, tudo bem. Vamos lá. E se essa mesma lei fosse uma lei que criasse cargos na administração pública, mas que deixasse para via regulamentar a especificação das atribuições desse cargo? Essa lei seria constitucional? Esquece o apostilamento, já estamos falando de outra coisa. Essa lei seria constitucional? A senhora entendeu? A lei cria cargos e não traz as atribuições dos cargos. Faz que isso será feito por meio de decreto, por exemplo. Não, Excelência, não é constitucional essa previsão, isso porque a lei ela deve tanto criar o cargo quanto prever as suas atribuições. Não é possível deixar isso para a via infralegal. Ofensa a qual princípio? Ao princípio da legalidade, Excelência. Ok, vamos para frente. Eu vou ler um trechinho para a senhora e vou fazer uma pergunta em cima disso, tá? Indispensável também é que não haja imprevistos, mas que ao revés sejam projetadas as ações administrativas de modo a serem atendidas as prioridades governamentais. Em relação a esse trecho citado, quais são os princípios ao trecho correlacionados e que devem nortear a atuação da administração pública, inclusive com expressa previsão no Estatuto Organizacional da União? Excelência, poderia repetir o trecho, por favor? É indispensável também que não haja improvisos, mas que ao revés sejam projetadas as ações administrativas de modo a serem atendidas as prioridades governamentais. Então eu quero só 3 princípios assim que estão diretamente ligados com isso aqui. Né? Aqui a gente falou, não pode ter improviso, deve ter projeto e prioridades governamentais. Sim, Excelência. A partir do trecho, os principais princípios que posso citar é o princípio da eficiência, o princípio do planejamento, que também é trazido pela Constituição Federal, no sentido de, a partir do artigo 170, inclusive há um princípio do planejamento, e a ideia da indisponibilidade do interesse público e de que a administração pública deve buscar esse interesse público através das suas prioridades. Ok. Vamos lá.
A senhora concorda com a afirmativa de que todos os princípios... Não, deixa eu perguntar mais uma coisa antes em relação à pergunta anterior. É possível também a sua exigência em nível estadual e municipal em que pese a ausência de previsão legal? Quer dizer, se houver um dos princípios ligados a esse que não tenha previsão em nível estadual ou municipal, é possível ainda assim exigir-se a observância desse princípio? Sim, Excelência. Por quê? Os princípios previstos na Constituição Federal, da eficiência, do planejamento, da indisponibilidade do interesse público, eles permeiam toda a administração pública e em todos os entes federativos. E os que não estão previstos lá na Constituição, existem? Expressamente previstos? Sim, Excelência. E eles podem ser exigidos em nível municipal e estadual? Sim, também. A legislação federal, no que tange à atuação da administração pública, ela, de fato, só pode prever normas de caráter geral. E princípios são, sim, normas de caráter geral que devem ser observados pela administração pública estadual e municipal. Ok, vamos para a última, então. A senhora concorda com a afirmativa de que todos os princípios administrativos de caráter genérico incidem sobre a administração indireta? Sim, Excelência. A administração pública indireta é formada pelas autarquias, pela Sociedade de Economia Mista. Responde só a minha pergunta. Sim. Tem previsão? Por que a senhora está falando? De onde que a senhora vai fundamentar essa resposta da senhora? Excelência, os entes da administração indireta, eles fazem parte, sim, da administração pública e integrantes dessa administração pública também são criados para a consecução do interesse público primário e, assim sendo, eles devem, sim... Tem previsão ou não tem previsão? Há previsão constitucional também, Expressa? no artigo 37. Expressa? Sim, Excelência. Okay. Então, vamos lá. Me fala, entretanto, tem princípios que dizem respeito particularmente à administração indireta. A gente está falando dos genéricos, agora nós estamos falando dos específicos. Me cita 3 deles e o significado. Só administração indireta. Excelência, na lei que traz o regimento das estatais, das empresas de economia mista e das empresas públicas, ela traz alguns princípios de fato específicos para a atuação da administração indireta no que tange a esses entes. Por exemplo, a ideia de que deve ter ali um conselho fiscal, um programa de atuação de controle da atuação daquela empresa. Então, esse é um princípio que deve ser observado. Falou um. Fala mais 2 para mim, doutora. Também deve ter a atuação das empresas públicas da Sociedade de Economia Mista que atuem em concorrência, elas devem ser regidas pelo direito privado, pelas regras de direito privado. Isso está previsto na própria Constituição Federal. E há também essa divisão própria das empresas públicas da Sociedade de Economia Mista entre aquelas que prestam serviços públicos e as que não prestam serviços públicos. E há algumas diferenças entre, por exemplo, o princípio do pagamento através do precatório, que será aplicado apenas àquelas que prestam serviços públicos. Ok, doutora. Obrigado, parabéns. Eu vou passar agora, vou retornar a palavra para o senhor presidente. Obrigada, Excelência. Obrigado. Pergunta aí à banca examinadoras, se deseja acrescentar mais alguma coisa. Doutora Vitória, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, boa Excelência. sorte, parabéns por ter chegado até essa fase. Desejo aí uma boa sorte para a senhora. Foi um prazer recebê-la. A senhora está dispensada. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Excelência. Obrigada. Boa tarde.